Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre a comunicação passivo-agressiva, porque certamente você aí do outro lado já ouviu falar nessa tal comunicação passiva-agressiva, ou também talvez você conheça alguém que tem esse comportamento passivo-agressivo. Tô certa? Independente aqui, cara pessoa, da sua resposta, esse conteúdo vai te ajudar a entender melhor as nuances desse tipo de comunicação que parece que não quer dizer nada, mas para um bom ouvinte, para um bom entendedor, pode representar muita coisa, inclusive o que o interlocutor está querendo esconder com essa suposta calma ou tranquilidade na fala. Então fica comigo nesse conteúdo porque hoje esse vai ser mais um novo assunto aqui no Acidamente. Você já se relacionou com alguém que tem aquela comunicaçãozinha passiva-agressiva? Ou será que é você, a pessoa que costuma utilizar essa estratégia, achando que está arrasando nas formas de conversação com as demais pessoas ao seu redor? Para início de conversa, vamos ao conceito. A comunicação passiva-agressiva é uma forma de expressão que pode ser sutil e, por vezes, difícil de identificar. Nesse tipo de comunicação, as pessoas elas podem expressar suas necessidades e sentimentos de maneira indireta, muitas vezes mascarando hostilidade ou ressentimento por meio de comportamentos aparentemente passivos ou neutros. Embora não sejam tão explícito quanto a comunicação agressiva, a passivo-agressiva pode ser igualmente prejudicial para os relacionamentos interpessoais e as dinâmicas de grupo. Isso a gente vai falar lá mais pro final. Mas, por agora, vamos falar sobre a ontologia da palavra, a significância da palavra. A ontologia da palavra passivo-agressiva é considerada uma forma de interação que reflete numa dissociação entre o que é expresso verbalmente e o que é sentido internamente. Nesse sentido, a comunicação passiva-agressiva é vista como uma manifestação da incongruência entre a expressão superficial e os verdadeiros sentimentos daquela pessoa. Enquanto o indivíduo pode concordar ou parecer ser cooperativo externamente, sua comunicação não verbal ou comportamento pode transmitir sentimentos de hostilidade, ressentimento ou descontentamento com aquela situação. Se a gente destrinchar o termo passivo ou passiva, agressivo ou agressiva, no campo da comunicação interpessoal, teremos dois conceitos diferentes. A comunicação passiva é aquela que é vista como uma forma de interação onde uma pessoa evita expressar suas próprias necessidades, desejos ou opiniões de maneira direta e assertiva. Já a comunicação agressiva é aquela considerada uma forma de interação em que uma pessoa expressa suas opiniões, necessidades e desejos de maneira dominadora, hostil ou ofensiva. Juntando esses dois conceitos que são diferentes deste que nós estamos abordando agora, fica mais ilustrado o que nós estamos lidando nesse momento. Correto? Nesse tipo de comunicação, as pessoas elas podem concordar com algo verbalmente, mas expressam
uma contrariedade ou insatisfação por meios de comportamentos passivos, como procrastinação, sarcasmo, deboche ou até mesmo um silêncio. Em vez de expressar abertamente as suas necessidades ou pensamentos, preocupações, esses indivíduos que se envolvem nessa forma de comunicação tendem a evitar um confronto direto e optam por expressar os seus sentimentos de maneira camuflada. É como se alguém dissesse algo, mas a forma como esse algo é expressado não parece que combina muito bem. Esse indivíduo deixa algumas pistas sutis sobre os seus desagrados, sobre os seus desacertos internos, mas sem querer falar explicitamente sobre eles, gerando dúvidas e muitas inseguranças também em quem está lendo ou ouvindo essa informação dessa pessoa. Observe aqui esses dois exemplos que nós podemos usar para falar sobre esse tipo de quadro. Imagine Marina. Marina diz a João, que é seu namorado, que irá sair com os colegas de trabalho para comemorar a sua promoção no escritório. Marina foi promovida. Ela manda uma mensagem para o seu namorado, falando, entre outras coisas, que eles vão se encontrar lá no bar, mas que ela não fica por muito tempo, e no final fala assim, tá tudo bem? Aquele tudo bem que é até assim, né? Um tudo bem mais clássico, uma pergunta retórica. E o namorado responde mais ou menos assim, tá tudo bem sim, faz o que você achar melhor. Tecnicamente falando, João, o namorado aqui, está concordando com a Marina, correto? Mas esse encerramento com o faz o que você achar melhor não parece meio estranho para uma frase que é de aceite? Claro que nós estamos aqui sem contexto, apenas com esse retrato de um quadro, mas vamos tentar pensar aqui em um outro cenário, ser um pouco mais lúdico. Né? Imagine aí que você começou a trabalhar em um lugar aleatório e está ali tentando ganhar a confiança, a simpatia da sua chefe, que parece que não é uma tarefa muito simples, parece um pouco complicada, aquela chefe que é meio casca grossa, assim, meio difícil de lidar. E lá no horário de almoço, no refeitório da empresa, essa chefe vira para você em tom de brincadeira, enquanto você tá lá conversando com seus colegas e fala tipo assim, se eu fosse você, eu não demorava a voltar do horário de trabalho. Você tá no período de experiência, tá? Por mais que se você lê tudo isso que aconteceu, né, o ambiente foi ali descontraído, horário de almoço, um horário de pausa, mais relaxada, com seus colegas de trabalho, que você também está conhecendo, e todo mundo riu junto com isso. Será mesmo que essa chefe estava sendo tão descolada, tão simpática, tão brincalhona assim? E se você já passou por algum tipo de situação como essas que eu citei aqui no exemplo, ou até outras experiências também, deixe aqui nos comentários. Vamos conversar. E quando a gente observa os fenômenos da comunicação, através das teorias da comunicação, a gente compreende que essa comunicação, o termo comunicação, é um processo complexo de troca de informações, de ideias, sentimentos e significados entre duas ou mais partes. Essa troca ocorre por meio de diversos canais, diversas formas, como a linguagem verbal, linguagem não verbal, símbolos e sinais, e ela é influenciada também por diversos elementos, como o contexto cultural, social, psicológico dos envolvidos e também a questão do tempo, qual que é a temporalidade que aquela comunicação está sendo feita. Eu vou deixar algumas referências de estudos aqui na descrição desse conteúdo, caso você tenha interesse em estudar um pouco mais sobre esse campo do conhecimento, tá? Referências aqui embaixo na descrição. E note, pessoal, que quando nós estamos falando a respeito de comunicação, não estamos trazendo aspectos apenas sobre o verbal, sobre o escrito. Existem várias outras formas de nos comunicar que vão variando de acordo com o cenário cultural, social e temporal, como a gente comentou aqui anteriormente. Mas você quer um exemplo disso?
Você é uma pessoa que usa emoji para mandar mensagem? Você já mandou ou recebeu memes de amigos, de pessoas conhecidas, familiares, que só tinha o meme e a legenda assim, ha 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 ha, ou algo parecido? Esse tal do emoji, os memes são bons exemplos de formas de comunicação que não são verbal e que tem esse recorte temporal que é muito forte. Você já imaginou se a gente pudesse, sei lá, abrir uma janela do tempo e deixar um tipo de mensagem parecido com esse para os nossos avós? Com memes, com emoji, com coisas que só a gente entende aqui nesse momento? Ir lá e conversar com os nossos avós na adolescência deles, sei lá quantos anos atrás, será que eles iam pegar a referência? Dentro da teoria da comunicação interpessoal, a comunicação passiva-agressiva é considerada uma forma disfuncional de interação que afeta negativamente os relacionamentos. Nesse contexto, a comunicação passiva-agressiva é vista como um desvio das normas de comunicação saudável e eficaz, enquanto a comunicação interpessoal, idealmente, envolve expressão franca de sentimentos e necessidades, a comunicação passiva-agressiva se caracteriza por expressar essa hostilidade ou insatisfação de forma indireta e dissimulada. Dentro da teoria da comunicação interpessoal, esse tipo de comunicação é visto como um obstáculo para a construção de relacionamentos saudáveis e produtivos. Essa forma de comunicação passiva-agressiva pode criar mal-entendidos, ressentimentos e tensão nos relacionamentos, minando a confiança e a intimidade interpessoal. Se pensarmos nos principais motivos para com qual essas pessoas vão decidir utilizar essa estratégia de comunicação interpessoal, a gente pode pensar que em vários, mas todos eles vão ser generalistas, porque é claro que nós não vamos conseguir lidar com individualidades do sujeito, do caso, através de um conteúdo na internet, tá? Então, sempre fazendo esse recorte aqui para deixar bem claro isso. Então, comentando aqui, né, sobre as possíveis causas dessa situação. Pode ser que essa pessoa tenha dificuldade de lidar com aquilo que ela está sentindo. Talvez ela saiba que ela está com sentimentos, com emoções que são consideradas ruins, que desagradam, que machucam uma outra pessoa ou que são recebidos socialmente como algo ruim. E elas tentam mascarar essa situação, esse sentimento, emoção, para não passar diretamente aquela mensagem do que ela está sentindo, porque tem vergonha ou receio de assumir esse tipo de situação. Pode ser também que essa pessoa passiva, agressiva, seja uma pessoa manipuladora, que tenta se passar por alguém que só se preocupa com o seu bem-estar, que não falou por mal, que foi uma brincadeirinha, porque claro que ela estava tão calma, ela falou de uma forma tão pacífica, tranquila, que é até difícil contra-argumentar, não é verdade? Outra causa que pode ser comum, possível para esse tipo de situação é a falta de habilidade de comunicação, falta de habilidade de uma comunicação assertiva, correta nessa relação interpessoal, para lidar com conflitos de maneira construtiva, lidar com situações mais adversas ou poder falar sobre aquilo que realmente está sentindo, mesmo que o incomode. Indivíduos que têm dificuldade em expressar suas emoções de forma assertiva podem recorrer a esse tipo de comunicação passiva-agressiva como uma forma de lidar com a frustração ou com a raiva de maneira menos confrontadora, porém também menos eficaz. A gente pode supor também, pessoal, que essa pessoa tenha a necessidade de preservar essa imagem perfeita, bonita, casta, que não entra em conflito com ninguém, perfeita realmente, ou ela deseja evitar responsabilidades pelas próprias ações.
Isso pode levar alguns indivíduos a buscar maneiras indiretas de expressar a insatisfação, sem assumir, sem falar a palavra mesmo, sem aceitar de início que é aquilo mesmo que ela está sentindo, pensando, é aquilo mesmo que ela quer. E tendo essa dificuldade de expressar insatisfação, resistência e hostilidade também. E como eu comentei, os motivos são vários e nós não temos como adivinhar, como sair por aí chutando quais são as razões. Razões existem, mas a gente não tem como saber. Porém, eu achei interessante trazer essa reflexão aqui para vocês, até como contribuição para você poder olhar para as suas relações pessoais, quem está aí do seu lado e quem sabe até olhar um pouquinho para si mesmo, não é verdade? E nós já falamos aqui sobre o conceito da comunicação passivo-agressiva, falando sobre a teoria da comunicação interpessoal, alguns termos da teoria da comunicação interpessoal. Falamos sobre características desse tipo de comunicação. Falamos sobre as possíveis causas para a utilização desse tipo de comunicação. E eu quero encerrar aqui com um quarto tópico trabalhando junto com vocês também sobre essas consequências prováveis que esse tipo de fenômeno da comunicação interpessoal pode gerar nos nossos relacionamentos pessoais. Como você pode imaginar, a comunicação passivo-agressiva pode gerar uma série de consequências negativas em uma relação interpessoal. Primeiramente, ela pode levar a uma falta de confiança e uma diluição da intimidade entre as partes envolvidas. Quando uma pessoa expressa os seus sentimentos de forma indireta, dissimulada, falsa, irônica, debochada, isso pode criar uma diversa camada de mal-entendidos e gerar discussões, ressentimentos, frustrações, minando aos pouquinhos a base de confiança que sustenta esse relacionamento. Além disso, a comunicação passivo-agressiva muitas vezes resulta em uma falta de clareza e a resolução de conflitos também vai ser prejudicada. Em vez de abordar questões de maneira direta e propositiva, os problemas eles podem persistir ou até se intensificar, pois essas preocupações elas não vão ser abordadas de forma eficaz e construtiva. Isso pode levar a um ciclo de ressentimento, de frustração, que prejudica ainda mais a dinâmica desse relacionamento, independente do tipo de relacionamento que nós estamos falando. Para além disso, esse tipo de comunicação pode criar um ambiente de tensão e desconforto, onde os indivíduos que ali estão participando se sentem constantemente na defensiva ou incertos sobre as intenções do outro, porque ele fala uma coisa demonstrando outra, a gente nunca sabe realmente o que a pessoa está sentindo. E isso pode gerar uma diminuição da satisfação e do bem-estar emocional dentro do relacionamento. Por último, mas não menos importante de forma nenhuma, a comunicação passivo-agressiva pode minar a saúde geral desse relacionamento, dificultando a conexão emocional e a colaboração entre as partes envolvidas, o que não é difícil de observar até mesmo nos meus atendimentos com os meus pacientinhos queridos no consultório. E eu sei que nem todo mundo gosta quando eu falo pra gente aqui no canal olhar um pouco para si também, com essa autocrítica, observando o que a gente está fazendo com o outro, dessa relação com o outro. Será que nós temos características desse tipo de relacionamento, desse tipo de comportamento, desse tipo de comunicação? Eu que falo tanto de comunicação aqui no Astamente, no meu Instagram também, o tanto que a comunicação ela pode evitar conflitos, gerar conflitos e manter muita briga em relacionamento familiar, profissional, relacionamento romântico, relacionamento com amizades. Gente,
esse tipo de comunicação aqui passivo-agressiva é uma das que mais acontece. As pessoas passam uma imagem ou tentam passar uma imagem, na verdade, dizendo uma coisa diferente daquilo que elas querem ou daquilo que elas demonstram de fato, e gera uma sensação constrangedora, e depois tem briga, porque fala uma coisa e mostra outra, porque sente coisas diferentes, porque não se entende, porque não busca compreender os seus sentimentos, não busca até se questionar, né? O ruim de tudo isso é que as pessoas normalmente não se questionam, não têm esse senso crítico e até essa humildade também para poder reconhecer que a gente faz muita merda. A gente faz muita merda. A gente vive fazendo muita cagada por aí e acha que tá bonito, né? Esse é o principal. E você que não me segue no Instagram, @brum.anapaula, tem conteúdos lá também que não estão por aqui. Vai ser um prazer ter você por lá também. E para você que chegou até aqui ao final, meu muito obrigada. É sempre muito importante, é valiosíssimo contar com a sua participação, com a sua visualização até o final, com o seu like. Verifica se você já está inscrito aqui no Astamente, porque senão você vai perder os próximos conteúdos que são semanais aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder novos conteúdos que vão aparecer por aqui. Eu estou gravando conteúdos interessantes. Hoje, inclusive, está sendo um dia que eu estou parando para gravar conteúdos aqui para vocês. Então já se inscreve aqui. E se você lembrou de alguém nesse conteúdo ou em outro do canal, não deixe de compartilhar, porque esse é outro tipo de mecanismo preciosíssimo aqui para quem trabalha com criação de conteúdo, para quem está no corre ainda com a criação de conteúdo de forma autônoma e sem patrocínio, sem apoio de ninguém. Gente, muito obrigada, porque vocês, são os meus apoios, são os meus chuchuzinhos. Um mega beijo para vocês e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!